Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, ontem eu fiz uma enquetezinha, né, nos comentários e eu trouxe e perguntei se vocês queriam saber um pouco mais sobre as ETFs que investem no mercado americano através e são negociadas no Brasil, ou seja, a gente pode comprar na nossa corretora nacional e, pelo que eu andei estudando, existem umas vantagens tributárias que podem, vamos dizer assim, compensar a taxa dobrada de administração. Então, vamos comentar sobre isso, sobre essas vantagens tributárias, sobre essas duas ETFs que estão disponíveis, que pagam dividendos. Tem mais ETFs brasileiras que também pagam dividendos. Se vocês querem que eu faça um vídeo sobre elas, também para provocar o engajamento no YouTube, né, pessoal? Coloca nos comentários. Traz também, Kiko, as ETFs nacionais que investem, que pagam dividendos mensalmente. Então vamos lá, vou começar com SPY11. Essa ETF, que é gerida pela Buena Vista, é o Buena Vista US High Income ETF. Atualmente a cota dela está por volta de R$ 113, ela é pequena ainda, o patrimônio líquido é de 67 milhões. ETFs, pessoal, não precisam fazer emissões de cotas, ela faz apenas o IPO e o patrimônio vai aumentando de acordo que as pessoas vão investindo e vai diminuindo de acordo que as pessoas vão desinvestindo. O último provento pago por ela foi 11,01%, que é um bom provento, mas a gente não pode esquecer que esses proventos são tributados em 15%. Taxa de administração 0,83%, que eu considero uma taxa até alta, mas a gente vai falar um pouquinho mais da taxa daqui a pouco. Aqui ele fala um texto sobre essa ETF. Ela é o primeiro fundo de investimento do Brasil que investe nas maiores empresas americanas e pode ser negociado na bolsa, oferecendo pagamentos de dividendos diretamente na conta do investidor. Existem outros, tá, pessoal, que replica o mesmo índice que o SP500 lá dos Estados Unidos, mas essa é a primeira ETF que replica e paga dividendos mensalmente. Essa inovadora opção de investimentos proporciona uma forma fácil e acessível de ter renda por meio de dividendos das empresas incluídas no ETF. Já já eu mostro as empresas. Sobre a lâmina do fundo, a gente tem aqui o gestor, temos também o provedor de índice, ou seja, a empresa responsável pelo índice, isso é uma empresa internacional, né? A Nels Invest Management. O índice de referência, apesar de eu ter falado que é o SP500, na verdade é o NEOS SSPYI. Já já a gente vai ver a composição desse índice, tá, pessoal? O administrador dessa ETF é a Vortex, e a auditoria por quem é feito, e aqui está em negociação desde novembro do ano passado e D mais 2. Pessoal, quando a gente investe em ETFs, quando a gente investe em qualquer ativo, eu falo para vocês, vamos esperar um certo tempo para ele poder mostrar resultado ou algo parecido. Mas quando a gente investe em ETFs é diferente, elas são obrigadas a seguir o índice. Olha só aqui na rentabilidade. Esse aqui dá para a gente ver o histórico de rentabilidade, porque ele já está há mais tempo no mercado. Ó, nessa linha ponteada aqui, ó, que a gente está vendo, é o índice NEOS SSPYI. Esse índice, e na linha a linha já contínua que está acompanhando o índice, é a rentabilidade da cota do SPYI mais proventos, tá, pessoal? Então, se você somar junto com os proventos, estão uma seguindo a outra ao pé da letra. Como é que faz para seguir, Kiko? Se as pessoas começarem a vender, o preço não cai? Se as pessoas começarem a comprar, o preço não sobe? Porque existe a figura do formador de mercado. O formador de mercado em ETFs é uma empresa, já já vou mostrar qual é a desse, já que nós vamos falar de duas ETFs nesse vídeo, tá? Eu estou começando pela SPYI, depois vai ser a QQI. O formador de mercado é esse cara que faz com que o preço da cota, somados aos proventos liberados, acompanhe o índice.
E desde a sua criação eles tiveram um baita resultado, né. Desde a sua criação estão atualmente com resultado de 30%. Por quê? Dólar disparou, isso faz diferença, e também as próprias ações americanas subiram bastante. Aí, aqui ele fala sobre a rentabilidade, em 2024 a gente vê, essa aqui já é a rentabilidade de 2024, a gente vê que a rentabilidade foi bem alta. Aqui, a evolução patrimonial, essa evolução patrimonial é o quê? É simplesmente de acordo com as pessoas vão descobrindo. Por exemplo, eu hoje vou e compro cotas de lá. Isso se essa cota foi vendida pelo formador de mercado, se o formador de mercado vender muitas cotas, são emitidas novas cotas para aumentar aqui. Se essa minha cota for vendida por outra pessoa, como é que a gente sabe lá no home broker se a gente está comprando do formador de mercado ou está comprando de outra pessoa? Nós não sabemos. Nós não sabemos, não tem como saber. Aliás, tem como se vasculhar muito, mas dificilmente a gente olha. A distribuição de dividendos, a gente pode ver que o primeiro dividendo dele foi 1,01%, depois 0,99, depois 1%, depois 1%, depois 1%, depois quase 1%, ele praticamente está distribuindo sempre 1% ao mês. E essa é o objetivo que o fundo tenta buscar. Então, essa ETF busca isso. As taxas, isso é importante a gente saber. Ó. Existe uma taxa de administração dessa ETF de 0,83%. 0,83% se fosse um fundo imobiliário, eu ia dizer que a taxa é baixa. Mas 0,83% para uma ETF, eu considero uma taxa muito alta. Eu considero uma taxa muito alta. Isso aí porque quando a gente olha para outras ETFs, as não pagadoras de dividendos, por exemplo, o IVVB11, a taxa dele não chega aproximadamente 0,50%. Então, é uma taxa alta, mas é bem interessante. As características do fundo, traz aqui os dados do fundo, diz que é o gestor, administrador, e ele diz aqui quem é o formador de mercado. E o formador de mercado dessa ETF, o market maker, é a Credit Suisse, ou seja, é uma pessoa séria, é uma empresa séria, um grande banco internacional que faz isso. Então, isso dá um pouquinho de gosto. Quando a gente olha aqui em cestas, nas cestas eles mostram quem é os atualmente que estão investindo. Mas antes de mostrar a cesta, eu vou mostrar aqui embaixo quais são as principais empresas que participam desse índice, do SPYI. É a própria Apple, a Microsoft Corporation, a Amazon, a Nvidia, a Google, o Facebook, também Google, porque a Google tem dois tipos de ações, a Berkshire, a Tesla e a Unidos pela Saúde, Unit e Hair, e assim por diante. Essas aqui são as maiores posições. Então ele investe nessas ações e ele vai mantendo esse índice aí, que esse índice é o índice NEO SPY, tem como objetivo acompanhar o desempenho do SPDR SP5 ETF, o SPY. Se você quiser investir diretamente no exterior, você investe nessa ETF aqui, SPY. É a mesma coisa de investir nessa no Brasil, só que lá você vai pagar outra taxa de administração, não essa taxa de administração. Com a carteira de opções de compra, Call Options, escalonada. A estratégia de opções de compra visa trazer renda adicional para a carteira mensalmente. O objetivo do índice é fornecer renda adicional por meio da estratégia de opções de compra, mesmo tendo em busca capturar o máximo possível de potencial de valorização do SPDR S&P 500 adjacente. A carteira de opções é reequilibrada mensalmente, sendo que as opções de compra de curto prazo estão em out of the money, fora do dinheiro, quando inicialmente inscritas. As opções de compra do mês anterior são encerradas no mês da entrada de novas opções de compra. Então, além dele investir nessas holdings, eles fazem o uso de opções para melhorar o rendimento. Aí são várias empresas que estão na carteira, ó, Visa, JP Morgan, Pfizer, Coca-Cola,
ExxonMobil, Johnson Johnson, Amazon, Google, Walt Disney, Walmart, todos esses estão na carteira desse índice e ele só diferencia do índice do IVVB11 porque ele também segue a estratégia de utilizar opções. Então, SPYI11, hoje a cota está por volta de R$ 113. Deve estar diferente hoje porque o mercado hoje não é 5/7. No dia 5/7 estava R$ 113. Outro ETF que também a gente pode comprar agora, essa é novíssima, ela começou dia 26 agora, do último mês, então ainda não informou nenhum provento, é a QQQI11, é a Buena Vista Nasdaq 100 High Income ETF. Ela então busca investir o índice Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, mais voltada para a tecnologia. Hoje já está com um patrimônio de 44 milhões, mas é muito nova, né? Mas é uma maneira de a gente investir nos Estados Unidos também. O interessante é que essa aqui tem uma taxa de administração mínima de 0,83 e uma máxima de 1,51%. Porque se o patrimônio ficar muito pequeno desse fundo, a taxa de administração vai ser um pouquinho maior, tá certo? Esse aqui, o índice de referência é o NDX-EN, e vamos falar um pouquinho mais sobre dele. Rentabilidade, ainda não tem histórico de rentabilidade, porque o fundo começou agora as suas negociações. Então, a gente não tem resultado, isso é fechado mês a mês. A taxa de administração tem a mínima, tem a máxima, hoje está sendo cobrado 0,83 pelo tamanho do fundo, mas se o fundo ficar pequeno demais, vai cobrar um pouco mais. Muito importante você saber sobre taxa de corretagem e de custódia que a sua corretora cobra, tá? Até vou sugerir aqui, quem não tem conta, que está de olho, tem alguma corretora que não cobre para ETFs, por exemplo, XP cobra para ETF. Então você pode investir pela Rico, pode investir pela Clear, pode investir pelo Banco Inter, que não vão cobrar por ETF. Então você tem essas possibilidades de investimento. E também, por exemplo, eu separei as minhas ETFs para investir apenas pela Toro, tá? Porque eu quis deixar separado dos meus fundos imobiliários, que eu quero que os próprios proventos delas sejam reinvestidos por ali nas melhores oportunidades que tiver tendo. Então, eu estou investindo através da Toro. Inclusive, se você quiser abrir uma conta na Toro, eu vou deixar o link na descrição para você ainda ganhar um bônus. Na descrição vai estar explicando se é abertura de bônus, quantidade de depósito que você tem que fazer e ganhar um bônus. Link na descrição. As características, as mesmas, muito próximas da que eu mostrei anteriormente, e Credit Suisse. Credit Suisse também é o formador de mercado. Formador de mercado é o banco responsável em fomentar a liquidez para que as cotações do fundo sigam exatamente o índice que ele está seguindo. E ele precisa seguir esse índice. Aí vamos lá. A cesta de investimentos aqui coloca quais são que eles estão investindo, mas eu vou voltar aqui na página inicial para falar um pouquinho sobre o índice. O índice HDX-REN tem como objetivo acompanhar o desempenho do NEOS Nasdaq 100, com a carteira de opções de compra escalonadas. Então, ela também, assim como o outro, ele não segue o Nasdaq ao pé da letra. Ele tem um pouquinho mais de risco, buscando uma rentabilidade maior utilizando a estratégia de opções de compra. Então, isso pode ser que a renda adicional, então ele rende mais do que se você investir diretamente nos ativos. É lógico que é uma estratégia que, se der certo, se der errado, pode render menos. Os principais ativos dessa é a Microsoft, é a Apple, é a Nvidia, é a Amazon, é a Facebook, a Broadcom, a Tesla, a Google, e Mercado Livre, Netflix, a Electronic Arts, a IAR, né? Microsoft, Chart Communication e várias outras, Tesla,
e várias outras empresas de tecnologia estão participando, cada uma com sua posição. Então, e vai começar a pagar dividendos. Kiko, qual é a possibilidade de dividendos? Agora, antes de falar de possibilidade de dividendos, esse aqui é o material publicitário da QQI 11. Não é recomendação de investimentos, mas a gente vai dar uma olhada nesse material publicitário. Eu gostei dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui que eu não consegui selecionar, mas tudo bem, eficiência fiscal. Essa eficiência fiscal, menor tributação para brasileiros, 15% sobre proventos que são distribuídos sem passar pela tax withholding, retenção de 30% nos Estados Unidos. Quando a gente investe diretamente nos Estados Unidos, né, nesses índices, no caso esse índice lá nos Estados Unidos chama QQQ, essa ETF. Você pode investir diretamente na Bolsa Americana, pela Nômade, chama QQQ. Quando você investe pela QQI 11 aqui no Brasil, o seu provento vai ser taxado em 15%. Quando eles recebem os proventos das empresas, por ser uma pessoa jurídica, essa ETF, ela não paga provento, ela não paga esses 30%, somente paga no momento dos 15%. Então, devido à eficiência fiscal, é uma vantagem a gente investir pelo Brasil nessas ETFs e receber dividendos do que investir diretamente nos Estados Unidos. Essa é a vantagem. Mas qual desvantagem a gente tem? A desvantagem que a gente tem é que o 0,83 de taxa de administração é sobre o patrimônio, ou seja, o valor da cota. E quando a gente investe nos Estados Unidos, a gente está buscando lá dividend yields em dólares, e normalmente eles ficam muito próximos de 5%, 6%, esses dividendos. E você deixando já 0,86, já é praticamente 15%, está ficando nessa taxa de administração. Então, fica mais ou menos você investir nos Estados Unidos diretamente e pagar 30% do seu dividendo. Quando o dividendo é alto, muito alto, você pagar 30% lá nos Estados Unidos, você está pior, você está perdendo. Quando o dividendo é baixo, pagar 15% no Brasil é melhor. Então, perdão, pagar 15% no Brasil é pior nos Estados Unidos quando está alto. Quando o dividendo é baixo, pagar 15% no Brasil é pior. Como essas duas ETFs elas estão vindo aí buscando 1% ao mês, que é um dividendo alto, as duas vão tentar buscar essa estimativa de 1% ao mês em real, né? Em dólar é menos. Acredito que esses 15% acaba sendo até interessantíssimos ficar aqui no Brasil. Por isso que eu resolvi trazer isso para vocês. Eu vou deixar o link desse material da QQ11 aqui para vocês, tá, pessoal? Para poder, quem quer dar uma olhada mais a fundo. Lembrando que eu não estou indicando investimento para nenhum de vocês, eu apenas estou trazendo aqui essas novidades que são ETFs que replicam índices americanos, investem diretamente na Bolsa Americana e paga dividendo no Brasil. Ela recebe em dólar, converte para real. Tem taxa de câmbio nessa conversão? Tem, mas essas empresas pagam taxas de câmbios menores do que a gente paga quando a gente vai investir. Então, e recebemos na nossa conta o dividendo já convertido em real. Mas, ou seja, vamos receber dividendos em dólares mensalmente, mas convertidos em real na nossa conta normal da nossa corretora. Achei baita inovação para quem gosta de diversificar no mercado americano. É uma baita inovação que está disponível para a gente desde que começou essas ETFs que pagam dividendos. E se você quer que eu faça um vídeo trazendo as ETFs que pagam dividendos, que são ETFs brasileiras, que replicam índices da Bolsa Brasileira, eu também vou trazer e fazer aqui para vocês. Isso aí. E logo também vou trazer um vídeo explicando mais detalhe como é que funciona a ação do formador de mercado. A ação do formador de mercado nas ETFs, para vocês entenderem direitinho como é que ele faz para que o preço do mercado siga exatamente a mesma variação que o índice faz lá nos Estados Unidos. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Conto com o seu like e até a próxima, pessoal.